E vamos para a próxima pauta, que é o caso da dama do tráfico. Na verdade, é uma questão ainda mais profunda do que esse episódio específico. É a velha retaliação petista à imprensa. Isso não aconteceu só no bolsonarismo. Isso a gente estava acostumado a noticiar, analisar e ser alvo durante os governos do PT. Para a gente não é novidade alguma, né? Mas agora você tem essa perseguição do PT. A jornalista Andresa Matais, do Estadão, ela é chefe da sucursal do jornal em Brasília, por causa da matéria da dama do tráfico, né, que veio da equipe dela. Né? Você tem os repórteres ali que assinaram, mas ela é a chefe. A movimentação se intensificou após a publicação de um texto num blog sujo, né, que tem nome de revista, que depois virou portal, que diz que funcionários do jornal teriam feito uma denúncia contra a Andresa no Ministério Público do Trabalho, relatando suposta pressão para ligar Flávio Dino, a esposa de um líder da facção criminosa Comando Vermelho, na reportagem. Quer dizer, alguém, né, seja combinado ou não, escreveu ali num formulário de denúncia: olha, quero que se investigue, é preciso investigar isso e tal, não sei o quê. E aí mandou o print lá para o portal, ou enfim, a turma deles, né, tirou o print e aí publicou com uma manchete assim: denúncia do... Uma pessoa entra lá, qualquer pessoa pode entrar lá e escrever isso lá no trecho reservado a esse tipo de denúncia. Né? Então, se a pessoa está lá já toda enviesada, ela faz isso para tentar manchar e ela conta, evidentemente, com a repercussão daqueles sites já totalmente enviesados. Né? Esse, inclusive, estava na lista que foi divulgada lá atrás dos blogs petistas que recebiam verba de publicidade federal durante os governos do PT, principalmente ali, né, os dados revelados foram dos anos de 2014 e 2015. É só procurar a tabela, eu apontei isso na época também. Dos vários, né, não é desse caso específico, me processou, inclusive, perdeu em primeira instância, perdeu por unanimidade em segunda instância, porque tudo que a gente apontou era baseado nos fatos. Né? E a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, escreveu lá na rede social, abre aspas, é escandaloso o uso de uma concessão pública para difamar o governo. Está ali no meio dessa mensagem dela. Outro dia alguém disse aqui nas redes que uma reportagem está sendo usada pela extrema-direita bolsonarista para fazer fake news e propagar ódio, então é a prova que esse jornalismo deu errado. Fecho aspas. Aí eu já vou aqui ao ponto. Pode tirar o print aí, produção? Vocês viram que rendeu até nota ali dos usuários do X para contextualizar, etc. A Gleisi está reclamando do uso de uma concessão pública para difamar o governo. Quer dizer, o que existe por trás dessa frase? Uma ameaça velada de se tirar a concessão pública da Eldorado FM, a rádio em que até outro dia eu trabalhava, sendo âncora de um programa diário na hora do almoço, o Análise dos Fatos. Quando virei diretor de jornalismo aqui do Antagonista e da Cruzoé, eu deixei a Eldorado FM e também a minha coluna no Estadão, para poder me dedicar aqui aos nossos dois veículos. E a Gleisi está querendo tirar aí essa concessão, né, com esse tipo de alegação, ameaçar, né? Ela não explana completamente, mas ela é a presidente do partido, o presidente da República, que tem o poder como chefe do executivo. E ela está dizendo que é escandaloso o uso para difamar o governo. Quer dizer, o que a reportagem do Estadão trouxe à tona é simplesmente o fato. Só que esse fato é inexplicável do ponto de vista do governo. É impossível explicar para a população, de uma maneira sem gerar desgaste algum, que o governo do país recebeu a esposa condenada em segunda instância por lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas, de esposa de um líder do Comando Vermelho, que é a facção criminosa mais famosa e maior do Brasil, junto com o PCC. Eles não conseguem explicar, eles sentiram, e eles estão passando o recibo. Quer dizer, mostrando ainda mais o bom trabalho da Andresa Matais. E é a retaliação que eles estão acostumados a fazer, é por meio da intimidação, é por meio da ameaça velada. E aí outra coisa que ela diz, que eu considero importante analisar rapidamente, é que se a reportagem está sendo usada pela extrema-direita bolsonarista, então é prova que o jornalismo está errado. É para fazer fake news, propagar ódio.
Olha só, jornalismo de verdade, é bom que as pessoas saibam disso, que o nosso público saiba e que possa, eventualmente, até explicar para outras pessoas que não acompanham muito e são presas mais fáceis da manipulação de massa. As informações inconvenientes para o poder de turno, seja qual for ele, seja a esquerda, a direita, ao centro, elas são sempre, as informações trazidas à tona por jornalistas, elas são sempre, se elas forem negativas para os rivais, para aqueles que estão no poder, elas são usadas pela oposição. Sempre é assim. Os petistas usavam as informações negativas sobre o Bolsonaro que vinham da imprensa. Inclusive, a própria, como eu escrevi no Twitter, Andresa Matai liderou essa equipe que trouxe à tona o escândalo do orçamento secreto e do MEC no governo Bolsonaro. O que esses blogs sujos petistas fizeram naquela ocasião? Eles divulgaram e exploraram essas notícias. Quer dizer, os campos políticos exploram as notícias verdadeiras. Já fizeram isso com notícias minhas, com informações minhas, de todos os lados. Do Graeb, do Duda, de todo mundo que faz jornalismo independente, seja para qual lado for. Só não passou por isso quem é cheerleader, entende? Ou não tem um trabalho relevante. Aquela turma que faz propaganda, essa turma que ficou atacando o Graeb por causa de artigo, de opinião, essa turma, ela passa pano para a sujeira de um lado e ela aponta a sujeira do outro. Então tem um lado que nunca vai usar nada do que ela faz, até porque esse pessoal geralmente não traz nenhuma novidade, né? Usa, conforme a conveniência, atacando todo mundo, aquilo que vem dos outros. Então, é preciso pontuar que não é porque o bolsonarismo está usando isso, está explorando isso, e eventualmente até acrescentando alguma coisa que não condiz exatamente com a realidade, que o jornalismo está errado. Os bolsonaristas tentaram fazer isso comigo quando eu trouxe à tona uma série de informações incômodas para ele. Os petistas já tentaram também. Então, o jornalismo faz essa função de vigilância. Como os políticos vão explorar aquilo é responsabilidade inteiramente deles. Senão, não existe jornalismo, não existe vigilância ao poder de turno. Cada lado defende isso, né? Que não se vigie o seu próprio lado. Aqui a gente não tem esse maniqueísmo. Então, Graeb, queria trazer a sua avaliação. Você que, enfim, como eu, como Duda, viveu aqueles tempos de Veja, quando havia uma grande vigilância sobre os governos do PT e toda a retaliação à imprensa. A gente está acostumado com isso de outros carnavais e vê que eles não mudaram nada. O Lula não aprendeu nada na cadeia, ele continua terceirizando isso. Ele tem um pouquinho mais de habilidade e cinismo, né, do que o Jair Bolsonaro nesse campo. Ele não entra no debate público para falar o CPF, né, nome e sobrenome. Ele faz um ataque mais genérico e deixa para os seus jagunços virtuais fazerem o trabalho sujo. É isso, Felipe. É impressionante ver os mesmos nomes que começaram a atuar como braço armado jornalístico, né? Armado entre aspas, bem entendido, né? Do petismo lá em 2003, 2004, 2005, ressurgindo agora para falar exatamente desse caso da Andressa. São os mesmos nomes que estão repercutindo a notícia que surgiu num primeiro momento em um desses veículos, né? Então é um déjà vu assim, mas daqueles. Eu já vi essa história acontecendo antes. A massa de pressão jornalística do petismo parecia que tinha sido desmontada, mas em menos de um ano está aí ela aí de novo, botando para quebrar. E o que é curioso desse pessoal é que eles não miram apenas os veículos. Eles não miram apenas os veículos. Eles miram as pessoas, os jornalistas. A Andresa Matais foi pessoalmente atacada. O senhor Felipe Neto... Isso, vale a pena falar. É importante citar, é muito grave aquilo que ele fez. Acho que ela deveria processá-lo, inclusive, e a gente vai registrar isso aqui. Porque, enfim, é o cara com maior alcance dessa turma que resolveu servir de megafone para o petismo.
E o Felipe Neto botou a cara da Andresa Matais, fulanizou a história e imediatamente fez com que ela se transformasse num alvo de ódio, de perseguição, de patrulha. Eu fico imaginando qual foi o fim de semana que ela passou, certo? Daí depois ele pediu desculpa. Passou um tempinho, ele falou assim, não devia ter feito isso, devia ter criticado, por mais que eu discorde, deveria ter criticado o veículo e tal, mas o estrago já estava feito, né? E é óbvio que a dona Gleisi Hoffmann, né, que destila ódio por todos os poros, ela que fica falando de ódio, o ódio, não sei o que lá. As reportagens do Estadão não tinham o objetivo de criar ódio contra o Dino. Tinha o objetivo de mostrar que o Ministério da Justiça é a casa da mãe Joana. Era isso que estava sendo mostrado. Entra o parente aparente, né, a mulher, na verdade, né, do traficante, se encontra com 2 secretários e nada, certo? E só porque a imprensa trouxe à tona esse fato absolutamente indevido, é que eles resolveram tomar alguma iniciativa, mas não foram atrás para entender o que aconteceu. Né? Então, não tinha ódio, não tinha objetivo de despertar ódio. O que tem o objetivo de despertar ódio é essa reação que fulaniza, né? Como faz a Gleisi Hoffmann, como faz o senhor Flávio Dino, como fez o senhor Felipe Neto e como fazem os blogueiros a soldo que estão repercutindo essa história na internet. Né? Então, assim, tá na alma do petismo isso. Tá na alma do petismo se voltar contra a imprensa para destruir, desfazer, calar a imprensa cujo papel no mundo não é outro. Não existe outra razão de ser para a imprensa que não seja vigiar. Então, se você quer uma imprensa que não faça isso, você não quer imprensa. Ponto final. E o PT não quer imprensa. Não, eles querem só a mídia chapa branca. Eles não conseguem controlar completamente os jornais. E há algumas notícias de jornais que acabam tendo uma repercussão na internet, que eles também não conseguem controlar completamente, de modo que eles passam a atacar esses veículos, esses jornalistas. Eles conseguem controlar muito mais rádio e televisão por meio desse instrumento explicitado pela Gleisi Hoffmann. E por outro também, esse que é o da concessão pública, então sempre existe uma ameaça velada por parte do governo de retirar a concessão, e também o escambo, né? Na República do Escambo, a compra de apoio com verbas de publicidade, ela é frequente, né? E a ameaça de você retirar a verba caso o veículo não se comporte ou não mande embora um jornalista inconveniente que insiste em trazer informações que não fazem parte do repertório chapa branca. Então, essa são os mecanismos utilizados. Diga, Greg. Não, eu estou aqui pensando com os meus botões, né? Que eles, neste caso, eles inovaram de fato. Porque eles encontraram um caminho para enfiar o Estado, via Ministério do Trabalho, numa ação sobre jornalismo, sobre divulgação de informações. O que eu me lembro, isso não tinha sido testado até agora. Eles estão tentando enfiar ali uma investigação do governo, do Ministério do Trabalho, num órgão de imprensa escrita que, portanto, não tem esse problema da rádio ou da televisão, não é uma concessão. Então, se não é uma concessão, como é que a gente atinge esses caras? Vamos botar uma fiscalização no Ministério do Trabalho. Isso. É um jeito de você enfiar a força do Estado nessa brincadeira também. Inovação. Os caras realmente vão É um terceiro método. É um terceiro mecanismo, muito bem apontado, exatamente. É isso que eles estão fazendo nesse caso específico e podem acabar usando com maior frequência. Então, a Gleisi fez aí 2 postagens, né? Tentou repetir que a matéria estava errada, e aí ela
foca no apelido, para dizer que faltou apuração. Pelo contrário, né? Você tem a apuração com todas as evidências. Ela é, sim, a esposa do líder da facção criminosa, ela já foi condenada, ela responde em liberdade, e ela tem esse apelido, sim, como foi apurado pelo jornal. Então, assim, não tem... É porque o problema o governo precisa justificar como é que recebeu esse tipo de pessoa. Aí ela tenta acusar o jornal de fabricar algo errado para dizer que o governo não está errado. Sentiram, estão passando o recibo. Isso é prova de um jornalismo bem feito. Então, assim, o Gleb já falou das duas postagens do Felipe Neto, né? A primeira acusando, a outra pedindo uma desculpa parcial, mas mantendo uma ofensa contra o Estadão. Vamos só exibir aí rapidamente, que já foi tudo avaliado. Pode colocar aí a primeira do Felipe Neto, pula a outra da Glaze, que a gente já apontou bastante. Então, tá aí a segunda, né? A gente tem a primeira, produção. Se tiver, puxa a primeira, porque aí ele já está pedindo desculpas à jornalista e falando, ao Estadão não deixa qualquer pedido de desculpas e reitera a pergunta, quem financia esse jornaleco de dinheiro? Quer dizer, não consegue argumentar com base nos fatos, precisa voltar atrás, mas não importa que aquilo que ele colocou seja uma narrativa distorcida, ofensiva, etc. Porque o que importa é o objetivo, o que importa é retaliar a imprensa. Então, assim, que aquilo seja refutado, seja mal visto pela sociedade, ele fala, não, então desculpa por isso aqui, tá, mas e continua na mesma toada, né? Então, faz parte aí de toda essa tropa virtual lulista que ataca aqueles que trazem informações incômodas sobre o lulismo, porque o lulismo não quer, ele quer poder fazer tudo, né? Poder fazer o que bem entende e não quer que ninguém traga a público aquilo que for mais inconveniente. Muito bem. E para completar, não era isso mesmo, só uma palhinha do Duda Teixeira, rapidamente, para a gente poder passar para a última pauta, que é a cobertura internacional. Diga, Duda. Jornalismo é oposição, né? O resto é armazém de secos e molhados, como diria o Milor Fernandes. E só que está na alma do petismo, vocês colocaram muito bem, que eles não admitem mesmo uma liberdade de imprensa, eles querem controlar toda a imprensa. O modelo deles hoje, como dizia o Márcio Postman do IBGE, é a China. E na China não tem liberdade nenhuma, é o objetivo que muitos gostariam de aplicar aqui no Brasil. E a gente tem aí o primeiro print, né, que a produção tinha colocado só o segundo pedido de desculpas do Felipe Neto. Vamos colocar o primeiro, sim, que é muito grave e para o qual fica complicado se pedir simplesmente desculpas, né? Ele falou quem financia a dama das fake news. Olha só o nível de hostilidade, né, de um influenciador lulista para passar pano para esse governo. Andresa Matais, editora executiva do Estadão, foi pega e exposta ao Brasil por suposta manipulação da informação para jogar as pessoas contra o governo Lula com a mentira da dama do tráfico. Quem financia esta mulher? Uma jornalista mulher. Vocês imaginam se Jair Bolsonaro tivesse feito algo assim, o quanto que essa gente estaria gritando que Bolsonaro é misógino, etc, etc. Nós criticamos o Bolsonaro quando ele atacou jornalistas, inclusive jornalistas mulheres, além de nós, evidentemente, quando trouxemos informações incômodas. Agora, esse pessoal não, esse pessoal tem duplo padrão. Não faz aquilo com o Bolsonaro porque tem aqueles valores. Não, faz porque ele é rival, porque quer que esse grupo chegue ao poder. Quando esse grupo chega, já não vale mais a mesma regra, a mesma baliza, os mesmos valores. Então, bota de novo o print aí que eu quero chamar a atenção para mais um aspecto. Ele faz toda essa hostilidade, chamando a atenção para dinheiro, né, para forma de financiamento, né, para tentar macular a imagem, para tentar assassinar a reputação de uma jornalista séria. E ele faz colocando ali, foi pega e exposta por suposta manipulação. Como é que ele parte para esse tom se a manipulação é suposta? Quer dizer, não há manipulação nenhuma, em primeiro lugar, né? Mas ainda que se considerasse a hipótese de haver manipulação, como é que o sujeito parte de uma hipótese e já sai atacando?
E aí depois, para mostrar que não tem uma unidade de consciência, né, uma capacidade cognitiva que seja permanente, ele, para jogar as pessoas contra o governo Lula com a mentira da dama do tráfico. Quer dizer, é suposta manipulação ou é mentira? É tudo misturado para tentar enlamear a imprensa. É parte aí do método dos blogs sujos petistas, hoje em dia, explorado também por algumas subcelebridades que embarcaram, né, e tem aí a sua fama sendo eventualmente turbinada com esse tipo de chapabranquismo, né? É um horror a retaliação à imprensa.